Lição de número 10. Se você chegou até aqui, você já é um vencedor e você ainda tem mais conquistas e vitórias pela frente. Esse é o chamado de Deus para você. Vamos lá, agora eu vou falar sobre o batismo. Vai ser muito simples essa aula, por quê? Porque nós temos uma aula específica sobre o batismo. Então aqui é mais para a gente entender de forma básica por que a gente fala sobre o batismo, a gente ensina sobre o batismo, por que é importante se batizar. Tá bom? Essa vai ser nossa aula de número 10 para fechar esse tempo, tá bom? O batismo nas águas não é apenas uma cerimônia, uma tradição da igreja. É um ato público de fé. É um chamado de Deus para nós mostrarmos publicamente aquilo que aconteceu dentro de nós. É quando declaramos que nós morremos para o mundo e nascemos para uma nova vida em Cristo. Esse é o chamado. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que eles se batizassem. Para quê? Para que naquele ato fosse o símbolo desse novo nascimento e desse novo começo. Então ele tem um significado espiritual. Na aula de batismo eu falo de forma mais simples ou mais profunda sobre isso, tá bom? Marcos capítulo 16, verso 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. O batismo é uma condição única para ser salvo? Não. Mas a Bíblia diz que aquele que é salvo se batiza. É mais ou menos isso que diz aqui. Mas o batismo tem uma importância e é isso que a gente vai estar estudando aqui nesse período, tá? A importância do batismo para nós, a importância que ele tem para a nossa vida. O primeiro ponto que eu quero conversar com você sobre a importância do batismo é que o batismo é um ato de obediência. Não obediência ao pastor ou uma instituição, é uma obediência a Cristo. Por quê? Porque Jesus que falou que você deveria se batizar. Não é a minha ideia, não é o meu propósito para você, tá bom? É na realidade o propósito de Deus, ainda que eu tente corresponder ao propósito de Deus. Olha só, Mateus capítulo 3, verso 13, diz assim: então veio Jesus, o próprio Jesus, para o Jordão, até João, Jesus veio a fim de ser batizado por ele. Até Jesus ele se batiza. Mas o batismo tem o símbolo do arrependimento, do novo nascimento. Jesus se arrependeu, ele tinha um novo nascimento, ele tinha pecado? Não, Jesus não tinha isso. Mas Jesus ele segue a justiça e a lei. É o que ele diz: deixe que a justiça e a lei se cumpra. Como Jesus era representante dos homens, ele então se batiza. Ele vai no ato de batismo porque ele está nos representando. Então ele está cumprindo a justiça e a lei, dizendo que aquele sacrifício ou os sacrifícios representavam, né, o homem, assim como o sacrifício de Jesus nos representa diante de Deus. Então o batismo de Jesus é ele se identificando conosco para que nós também nele fôssemos batizados. Essa é uma ideia básica aqui. Então é um ato de obediência. Ele obedece no nosso lugar. Então ele fez aquilo que nós precisássemos fazer, né? O Mateus capítulo 28, verso 19 diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Ou seja, aquele que é discípulo de Cristo batiza outras pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança. Primeiro Jesus se batiza, nós precisamos nos batizar e nós fazemos isso segundo uma ordenança que Cristo trouxe a nós. Ou seja, ele diz que todos aqueles que vão servi-lo e estar com ele devem se batizar. Essa é a ideia. Não é uma escolha opcional, mas é uma escolha de quem quer seguir a Cristo. Nós costumamos dizer que não é uma imputação que eu, como pastor, faço sobre a sua vida ou institucional. É uma escolha. Eu não posso trazer isso sobre você. Ainda que seja uma ordenança, é o próprio Cristo que vai trazer isso ao teu coração. É o próprio Cristo que vai trazer essa convicção a você. Como é bonito ver o que Cristo faz em nossa vida.
Eu fiquei um período na igreja, mais de ano, né? Mais de um ano, até que Cristo trouxe e falou assim: agora você precisa se batizar. Outras pessoas aqui que testemunham disso, pessoas que estão frequentando, participando, servem na igreja, mas não se batizaram ainda. Mas chega um momento que Cristo coloca no coração deles esse desejo de se aprofundarem nesse relacionamento com Ele. Por isso, o segundo ponto ele fala justamente desse contexto do batismo, porque ele diz que o batismo representa a morte e ressurreição. Então você, no batismo, você está dizendo que você morreu para o mundo e você nasceu para uma nova vida. Isso é simbolizado. A gente fala que isso aqui é um sacramento. Sacramento é um ato físico que tem uma repercussão no mundo do espírito. Nós, como evangélicos, temos dois sacramentos apenas. O batismo e a Santa Ceia, tá bom? Esses dois têm um significado. Ao comer do pão e beber do cálice tem um simbolismo, mas tem um significado no mundo do espírito, assim como o batismo, que diz que você morreu e você nasceu para uma nova vida. Por isso, Romanos capítulo 6, verso número 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Olha o simbolismo. Quer dizer que quando eu sou imerso nas águas, eu estou morrendo com Cristo. E quando eu saio das águas, eu estou saindo por uma nova vida, estou ressurgindo. Por que isso acontece? Simbolicamente no batismo, mas no mundo do espírito. Acontece porque a fé nos une a Cristo. Quando Cristo então morreu, eu morri com ele. Mas quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei por uma nova vida. Isso tudo é simbolizado no batismo e acontece no mundo do espírito quando eu estou me batizando. Aleluia. Colossenses, capítulo de número 2, verso 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados mediante a fé. Não é isso que eu falei? Que a fé nos une? Mediante a fé no poder de Deus. Como acontece? Eu estou falando algo que acontece pelo poder de Deus. Não é algo físico. É Deus que faz isso pelo seu poder. Por isso, no terceiro ponto aqui dessa 10ª lição, diz assim: o batismo é um testemunho público. Aquilo que aconteceu em mim pelo batismo, eu testemunho para as pessoas viverem essa nova realidade. Eu estou testemunhando no mundo do espírito, estou testemunhando para pessoas. Por isso diz assim: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de Deus, o meu Pai. Olha só o que Jesus fala aqui. Jesus diz que quando nós batizamos em Cristo, em nome de Jesus, nós damos uma declaração no mundo do Espírito, que nós confessamos a Cristo como enviado de Deus, como Filho de Deus. E quando nós fazemos isso aqui, nós temos um testemunho nos céus que nós somos filhos de Deus. Existe um testemunho. Se você era perseguido por espíritos malignos, se você era perseguido por pessoas que fazem o mal e tentam fazer o mal, se qualquer trabalho, qualquer situação no mundo do espírito contra você, você agora é confessado e é uma proteção de Deus para a tua vida. É um testemunho público que eu faço e que o testemunho dos céus sobre a minha vida ocorre também. Assim também nós, diz aqui o apóstolo Paulo, por isso nós andemos em novidade de vida. Esse testemunho pelo batismo nos faz agora viver uma nova vida. Andar de forma diferente, como eu já falei lá na lição sobre santidade, tá bom? Por isso, Paulo diz assim em Romanos 1, verso 16: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho agora se manifestou como poder para a minha vida, porque eu creio, para transformar e mudar todas as questões da minha vida. Ele trouxe isso sobre mim e sobre você.
Agora, para concluirmos essa lição, a gente precisa entender que o batismo é um passo necessário para todo aquele que deseja seguir a Cristo de forma séria. Mas esse, como eu volto a dizer, ou melhor, eu volto a dizer, é uma decisão tua, resultado do teu relacionamento com Deus, não uma imposição que qualquer igreja deve trazer sobre você. É um desejo nobre, pleno, vindo da fé e do arrependimento que Cristo colocou no teu coração. É uma decisão de fé, de obediência, é um compromisso que você que deve assumir com Cristo. Então, se você já se reconciliou com Deus e está vivendo essa nova vida, o próximo passo é se aprofundar no conhecimento, entender melhor o batismo e tomar essa decisão segundo a vontade que você tem e segundo aquilo que Deus coloca no teu coração. Vamos lá para os nossos desafios? Os desafios são: reflita se você já tomou uma decisão de se batizar. Se não, busque no teu coração, converse com o líder, busque entender melhor isso. Faça aula de batismo, que quem faz a aula de batismo não é obrigado a se batizar, mas ali você vai entender muito mais sobre a tua vida, sobre a tua decisão de estar em Cristo, tá bom? Outro desafio, leia Romanos capítulo 6. Escreva o que mais te chamou a atenção a respeito do batismo, sobre essa nova vida, tá bom? E ore ao Senhor. Ore ao Senhor, dizendo assim: Senhor, quero obedecer a tua vontade e seguir os teus passos. E aí, deixa Deus trabalhar no teu coração e te conduzir para aquilo que Ele tem, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração. Você completou 10 lições, você caminhou, e eu sei que isso há de trazer conhecimento, mudança na tua vida, interação maior na igreja, e dedicando esse tempo, eu sei que isso vai mudar a tua vida em nome de Jesus, tá bom?